Ai, que livro chato. Meu Deus, esse livro não acaba. E se eu pular esse capítulo? Será que eu acabo mais rápido? Nossa, eu não passei nem na metade. Meu Deus do céu. Quem foi que falou que você precisa terminar um livro que você começou? Lógico, eu não tô falando aqui de um livro de escola ou de faculdade ou que você precisa ler pro seu trabalho. Eu tô me referindo a livros que você escolheu ler de livre e espontânea vontade e esse livro não tá fluindo do jeito que você gostaria e você precisa terminar ele só porque você começou. Isso é uma crença. Você não precisa terminar. E eu vou te explicar o porquê. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu me chamo Soraya Veronese. E eu tava aqui lembrando, esses dias eu fui para uma palestra, que é um lugar um pouquinho distante da minha casa, e eu resolvi ir de ônibus, eu não tô muito acostumada a ir pra lá, e eu acabei pegando o ônibus errado. Isso já aconteceu com você, né? De pegar um ônibus errado, ou de pegar o sentido contrário do metrô. Acontece com todo mundo, eu tenho certeza que isso já aconteceu com você. O ponto é que quando isso acontece, a gente desce na primeira oportunidade, já corrige a rota o mais rápido possível para evitar danos maiores. Porque você não entrou no ônibus errado e só porque você entrou no ônibus errado, que você pagou a tarifa, que você tem que ir até o ponto final, concorda? Isso não faz muito sentido, você ia perder muito tempo. E onde eu quero chegar é exatamente isso. Quando você pega um livro para ler de livre e espontânea vontade, e esse livro você tá percebendo que ele não tá te levando aonde você quer, você concorda que você escolheu um livro errado? Então não faz sentido você continuar com ele até o fim. Um livro, ele tem duas missões. Ele tem ou que te agradar, num caso de livro de ficção, que você vai ler para se entreter, então você vai se apaixonar, você vai rir, você vai se divertir. Ou ele vai te agregar, se é um livro de não ficção. Você vai estudar um livro técnico, você vai estudar um livro de desenvolvimento pessoal, enfim. Tem que ter essas duas coisas, ou ele vai te agradar, ou ele vai agregar na sua vida. Se não tá fazendo nenhum nem outro, não tem o porquê você continuar. Porque quando o livro não tá com uma leitura fluida e gostosa, a tua mente ela não foca. Então você fica pensando em milhares de outras coisas, tipo, nossa, que livro chato, seria melhor ter ido ver o filme do Pelé, precisa tirar a roupa do varal. A sua cabeça não tá no livro. A sua cabeça tá em milhões de coisas e aquele tempo ele está sendo desperdiçado. Você poderia estar lendo outra coisa ou fazendo outra coisa, vendo uma série na Netflix que vai agradar muito mais do que um livro que não tá fazendo sentido naquele momento da sua vida. E note, não é porque você não está gostando daquela leitura que aquele livro é ruim. Pode ser que aquele livro não está te agradando pela forma da escrita do autor, então tá ali um pouquinho mais dificultoso, você precisa prestar muita atenção, não é aquele momento da leitura. Ou então você tá lendo um livro que tá te ensinando algo, mas não é exatamente o que você precisa naquele momento. Então aquilo não gera dopamina suficiente para você prestar atenção, para você focar a sua atenção. E aquele tempo que você tá insistindo é um tempo desperdiçado, concorda? Então não se culpa de você simplesmente fechar o livro e abandonar. Eu já fiz muito isso. Inclusive eu já terminei livro que estava quase no final, mas no final começou a enroscar. Eu larguei, não tenho por que continuar. Tem milhares de livros interessantes por aí. Insistir nesse erro é perder muito tempo da sua vida. O seu tempo é o seu bem mais precioso e ele precisa ser aproveitado da melhor forma possível. Então, você abandonar aquele livro não significa que aquele livro é péssimo e que, nossa, ele é muito ruim e abandonei. Não, você pode simplesmente deixar ele para outro momento da sua vida. Isso já aconteceu comigo. Eu li O Poder do Subconsciente 2 ou 3 vezes e as primeiras vezes que eu li, eu achei ele um saco. Eu achei ele repetitivo, cansativo. E eu percebi que a leitura não estava fluida. Eu larguei o livro. 2 anos depois, eu peguei o livro para ler. Eu senti assim que eu precisava entender um pouco mais sobre a nossa mente, o subconsciente. Eu peguei esse livro para ler e eu simplesmente achei ele fantástico. Eu favoritei esse livro. Eu amo esse livro. Eu recomendo para todo mundo. Mas as primeiras vezes que eu tentei ler, não estava naquele momento de ler. Não estar no momento certo, eu achei ele chato. E eu larguei, eu não insisti o livro, porque se eu insistir, eu ia achar ele mais chato ainda, era capaz de pegar ranço e não querer ler nunca mais. Então eu parei ali, tipo, não é o momento certo. E 2 anos depois, repetindo, eu li de novo e eu achei fantástico. Isso aconteceu recentemente com um livro de ficção, o Drácula. Eu li recentemente esse livro e eu tinha tentado ler ele o ano passado e não fluiu porque a forma que ele escreve
é um pouco diferente, ele vai trocando de personagem e as datas, tem hora que é passado, tem hora que é presente, enfim, isso ia me confundindo, então eu tentei ler uma vez, não consegui, e agora, faz uns 2 meses que eu terminei esse livro e eu achei ele simplesmente fantástico, eu gostei da leitura. Então aquela primeira vez que eu tentei ler, não estava no meu momento. Eu tentei de novo e fluiu. Então pensa assim, quando você fecha um livro porque ele não está funcionando para você, você não está simplesmente abandonando e nunca mais vou ler aquele livro. É simplesmente um outro momento e vou tentar de novo, ok? Vou dar uma segunda chance para você, daqui 1 ano, 2, 3, não sei. Uma hora eu volto. Então não tem problema de fazer isso, pode sim fechar um livro e colocar de canto. E eu vou contar um segredo para você. Você fechar um livro e colocar ele na estante sem terminar, não vai chegar nenhuma notificação na sua casa de um juiz questionando por que você parou de ler aquele livro. Não tem fiscal de leitura. O autor do livro não vai lá no seu Instagram e te dar um hate porque você não terminou de ler o livro que ele escreveu com tanto carinho. Não, isso não vai acontecer, eu te prometo, nunca aconteceu comigo. Eu tenho certeza que nunca vai acontecer com você também. O único crítico que vai te questionar do porquê você parou de ler esse livro é o que está na sua mente. É aquela vozinha que fica te criticando o tempo inteiro, que fica te julgando que você não termina nada, que você começa e não termina. É essa voz, e somente ela. Porque assim, realmente a gente precisa terminar muita coisa que a gente começa na nossa vida. Mas não é porque você começou um livro que você realmente precisa terminar ele. E assim, o que eu posso falar de dica para vocês não errarem tanto na escolha de um livro, principalmente livros de desenvolvimento pessoal, de autoajuda, ou livros mais técnicos, né, que você precisa estudar por algum motivo, é ler o sumário do livro. Então, toda vez que eu vou escolher um livro para ler, para comprar, a primeira coisa que eu faço é ler o sumário. Porque quando você vê os capítulos do livro, você decide se vai fazer sentido para você aquela leitura ou não. Então você olha aqui, costas eretas e ombros para trás. Será que faz sentido no momento que eu estou vivendo hoje? Talvez. Deixa eu ler aqui os outros capítulos. Diga a verdade ou pelo menos não minta. Então esse livro aqui tá dando dicas de vida. Tá. Será que vai ser interessante? Seja preciso no que diz. Será que eu preciso ser precisa no que eu digo hoje na minha vida? Então aí você vai calcular se esse livro vai fazer sentido para você ou não. Porque muitas vezes a gente pega um livro para ler por recomendação e simplesmente começa a ler. E aí se perde na leitura, acha chato, cansativo, porque ele não faz sentido para você naquele momento. Então olha sempre o sumário do livro, isso vai fazer com que você reduza a escolha errada, não vai zerar, tá? Pode ser sim que você comece a ler um livro porque o sumário, nossa, colocou todos os pontos que você precisa resolver na sua vida, começou a ler e não tá agregando, para e começa outro. Você vai economizar muito mais tempo da sua vida. Quando você pegar os livros que realmente funcionam para você, a leitura vai ser muito mais gostosa, muito mais prazerosa e você vai aprender muito mais. Coloca aqui para mim se você já insistiu em livro que não funcionou, porque eu já fiz muito isso, então eu falo por experiência própria. Então coloca aqui embaixo se você fez isso, se você ainda faz, se você está fazendo, qual livro que não fluiu para você. E se você ficou até o final, não esqueça, deixa seu joinha. E eu vou ficando por aqui, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!